Gente, já tá bom de criar. Eu já criei um monte. Não, tô falando sério. Eu criei um monte. E eu criei agora, tá bom? Eu vou parar de criar. E esse daqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou parar de criar. Vocês mandaram muito vídeo pra eu fazer. Não acha não? Então tá bem, tá bom, né? Eu vou parar de criar. Ai, se você não gravar, eu não gravo, eu jogo. É porque eu ganhei meu celular e eu não consigo gravar. Eu só consigo gravar da minha avó, tá bom? Um beijo. Até mais. Fim do Yuri gravação.